Aqui são eles. Primeiro Deus diz: eu tenho amado vocês. E o povo pergunta: em que é que o Senhor nos amou? Nós estamos sofrendo como sempre sofremos. Capítulo 1, de 1 a 5. Deus diz: vocês estão profanando o culto, trazendo animais defeituosos. Nós fazendo isso? Sim, responde Deus. Capítulo 2, de 1 a 9. Eu não aceito o culto de vocês, diz Deus ao povo. Mas por que você não aceita nosso culto? O povo pergunta a Deus. Capítulo 2, de 10 a 16. O culto de vocês está me enfadando, diz Deus, capítulo 2, 17 a 3, 5. E o povo pergunta: mas em que é que nós estamos enfadando o Senhor? No capítulo 3, Deus diz: vocês têm que se voltar para mim. E o povo diz: mas voltar como? Aí Deus diz: vou só dar um exemplo. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Eu? É a pergunta do povo, né? Está no capítulo 3, de 6 a 12. Vocês estão falando mal contra mim, diz Deus, capítulo 3, de 3 a 18. E o povo, mais uma vez: e que é que nós estamos falando mal do Senhor? O Senhor é muito desconfiado. E no fim já não é mais diálogo. Deus então anuncia o dia da salvação, que ele finalmente vai receber a glória e a honra que lhe são devidos. Então esse é o livro de Malaquias. Eu queria ver com vocês os princípios que estão refletidos aqui, se o tempo der, nesses 7 diálogos. Vamos começar então, capítulo 1, de 1 a 5. Aqui o primeiro ponto que nós aprendemos com Malaquias a respeito do culto é que nós temos que cultuar a Deus, porque Ele nos ama. E esse amor não é medido por bênçãos materiais, e sim pela eleição. Deus declara aqui no início do livro, verso 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Aí o povo pergunta: que nos tem amado? Como se dissesse assim: o Senhor está dizendo que nos ama, mas nós continuamos escravos, a restauração não aconteceu, nós pagamos tributos, nós estamos passando por crise financeira e os nossos adversários prosperam mais do que nós. Resposta de Deus: não foi Esaú irmão de Jacó? Contudo, amei Jacó e aborreci Esaú. A prova do meu amor é que eu elegi vocês, eu predestinei vocês para ser o meu povo, e essa é a razão pela qual vocês deviam me cultuar, e não porque vocês estão recebendo prosperidade material. Então esse é o primeiro princípio que o livro nos ensina, que nós temos que amar a Deus, porque Ele primeiro nos amou e odiou Esaú, e nos escolheu de entre todos os povos para sermos o seu povo. E é isso, esse amor pactual, que nos leva a adorar a Deus. Segunda coisa que isso aqui está aí no capítulo 1, de 1 a 5. O segundo princípio nós encontramos ainda no capítulo 1, de 6 a 14, que é esse aqui. Nós temos que cultuar a Deus da maneira como Deus quer e não da maneira como nós imaginamos. Toda essa passagem é uma queixa de Deus, porque o povo estava trazendo para o culto aquilo que a lei de Moisés proibia. Ou seja, o povo estava trazendo, e os sacerdotes estavam aceitando, eles que eram responsáveis para fiscalizar o andamento do culto: pão imundo, veja aí o capítulo verso 7, animal cego, animal coxo, animal doente, animal dilacerado. Capítulo 1, versos 8 e 13. E Deus considerava isso como sendo, olha os termos que ele usa: profanação do culto e desprezo pelo seu nome, aí do verso 6 ao verso 8, a ponto de Deus dizer assim, olha como é que ele começa essa sessão. Verso 6: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, sacerdotes, que desprezais o meu nome? E vós dizeis: que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu pão, sobre o meu altar, pão imundo, e ainda perguntais: que te havemos profanado? Veja o verso 8: quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo o enfermo, não é isso mal? Então essa era a queixa de Deus para o povo. O povo estava querendo cultuar a Deus de maneira diferente daquela que Deus havia estabelecido. E Deus não aceitava o culto fora do padrão. E não aceitava invenção no culto. Ele queria ser adorado exatinho do jeito que ele disse. O animal tem que ter 1 ano, tem que ser puro, não pode ter defeito. Deus, mas é o ceguinho, eu não vou conseguir, o que é que eu vou fazer com um bodinho cego? Eu não consigo vender, não consigo fazer nada, então é o melhor que eu tenho, Deus. É com toda a sinceridade que eu estou trazendo. Não. No culto, não basta só sinceridade. Nós temos que cultuar a Deus da maneira como Ele nos revelou. Senão, olha o que ele diz aqui no verso 10. Ele diz assim, ó: tomara que houvesse entre vós, está falando para o sacerdote, quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar.
Eu não tenho prazer em vós. Deus está dizendo aqui, eu queria que tivesse aí um sacerdote, que dissesse, gente, vamos embora, acabou, Deus não está aceitando mesmo, o último que sair apaga a luz. É isso que ele está dizendo aqui, é porque ele não aceita. Se não for conforme ele disse, ele não vai aceitar o culto. Nós não podemos inventar maneira de adorar a Deus. Nós não podemos inventar maneira de adorar a Deus. Nós temos que procurar na Bíblia o culto que ele revelou. Os princípios que estão no Antigo Testamento, repetidos e aprovados no Novo. Esse é o culto que agrada a Deus. Só sinceridade não vai resolver.